Bom dia! Respirem fundo, estejam aqui comigo. Tô feliz que vocês vieram. Já tomaram um cafezinho preto para esquentar? Vamos lá! Hoje a gente vai falar de conflitos. E mais uma vez eu vou me basear no livro, eu gosto de dar a fonte, porque quando algo me faz muito bem, eu quero compartilhar. E esse livro, gente, eu acho ele maravilhoso, tá? Salomão, olha aqui como que ele é. Eu sou assim, fora os grifos que tem dentro. Salomão, o homem mais rico que já existiu. Ele é maravilhoso, eu me baseei um pouco nele hoje. O que eu quero dizer para vocês? Existem dois tipos de conflito, tá? Aquele conflito que a gente cria ou ajuda a criar. E aquele conflito que não está no nosso controle, que acontece, que é gerado mesmo por uma situação externa, pelo outro, né? Então, nós temos esses dois tipos de conflito. Só que diante de um conflito, gente, há sempre uma escolha a se fazer. Diante de um conflito, há sempre uma escolha a se fazer. Eu posso, diante desse conflito, ficar desanimado, irritado, impaciente. Ou eu posso, diante desse conflito, adotar uma postura mais paciente, mais sábia, mais sensata. Rainy, mas aí você está dizendo que não é para eu sentir, não aceitar minhas emoções, não tem nada a ver com isso, tá, gente? Então, tudo que eu falar tem sempre que levar em conta essa identificação e aceitação das emoções, o acolhimento dessas emoções. Mas quando eu faço isso, e depois que eu faço isso, eu preciso tomar uma decisão. Quer saber o que é que eu vou nutrir? Então, que tipo de emoção eu vou nutrir? Que tipo de comportamento eu vou nutrir? Como é que eu vou gerenciar meus pensamentos, meus sentimentos, né? Então, é nesse ponto que você faz uma escolha diante de um conflito, certo? Outro ponto que eu queria trazer para vocês sobre o conflito é que um conflito nem sempre é ruim. Pois é, gente, eu não estou dizendo para vocês saírem por aí caçando conflito, mas o conflito, ele tem também o seu lado positivo. Um conflito, por exemplo, muitas vezes traz para um relacionamento, seja de que tipo for, um caminho melhor. Traz decisões, frutos desse conflito, desse confrontamento, que vão apontar um novo caminho. Faz sentido isso para vocês? Já tiveram um conflito que precisaram resolver e teve uma conversa muito séria e acabou gerando uma decisão que trouxe o melhor resultado, o melhor bem-estar? Sim ou não? Me digam aí vocês. Um relacionamento amoroso, por exemplo, um casamento, quem é que é casado? Ou namora, ou tá noivo, enfim, vive junto. Já tiveram conflitos? Já, né, gente? Eu mesmo estou respondendo por vocês. Esses conflitos, eles acontecem e eles podem trazer um amadurecimento daquela relação, né? Uma mudança para aquela relação, um caminho para um novo comportamento. Agora, isso vai depender de quê? Vai depender da tua postura, da forma como você vai lidar com esse conflito. Estão entendendo até aqui, gente? E aí tem algumas pessoas, como eu trabalho com análise de perfil comportamental, falo isso quase sempre, mas é porque eu amo muito aplicar análise de perfil comportamental. O que é que eu percebo? Alguns perfis evitam conflito de toda forma. Tem uma verdadeira aversão a conflitos. E aí o que é que acontece com essas pessoas que têm verdadeira aversão a conflitos, né? Eu puxo para o perfil porque todo assunto é individual, lembra? Não tem receita de bolo. Então, essas pessoas têm aversão a conflitos. Se você for essa pessoa, me fala aqui. Ela não consegue estar num ambiente que não seja harmônico, ela detesta, evita de toda forma bater de frente, confrontar alguém ou alguma situação. E aí essas pessoas que fogem de conflito de toda forma, como se fosse a pior coisa do mundo, não se posicionam, não confrontam, acabam guardando muita coisa ou não resolvendo algumas questões que são extremamente necessárias serem resolvidas, serem colocadas, porque senão fica o quê? Embaixo do tapete. Então o conflito, algumas vezes, ele é necessário. Eu repito que o que é mais importante é a forma como você vai lidar com esse conflito.
Vocês que têm essa, né, total não, conflito de forma alguma, percebem que muitas vezes vocês guardam muita coisa e isso pode te adoecer. Muitas vezes não se posicionam diante de situações que seria ideal ter se posicionado. Muitas vezes aguentam muita coisa calados ou caladas, não por uma questão de não querer provar que tá certo, mas porque acha, não, é melhor não brigar. Mas aí a pessoa repete aquele comportamento com você, tá? Então tudo tem dois lados, né, gente? Eu não tô dizendo que é pra brigar. Eu tô dizendo que de repente, quem sabe, pode ser um ponto de melhoria para você se posicionar, mesmo que com delicadeza, com amor, com sabedoria. Você se posicionar não significa que vai agir sem essas coisas. A gente tem que pensar qual é o momento onde a gente precisa se posicionar, porque os conflitos vêm, as adversidades, eles vêm, eles se apresentam, mesmo quando você não procura, porque isso faz parte da vida, tá? Agora, já outras pessoas são muito impulsivas, né? São perfis mais impulsivos, que são muito reativos, né? Pessoas reativas que tomou, levou, o outro tá falando, você já tá pensando no que vai responder. Porque às vezes quando no casal, né, um é assim mais impulsivo, mais de se posicionar, de falar, de se colocar, e o outro é essa pessoa muito avessa a conflitos, aí fica um brigando sozinho. E aí esse que tá brigando sozinho fica com mais raiva ainda, porque o outro não fala nada, né? E o que tá calado fica sem entender. Não é assim, gente? Faz sentido para vocês o que eu tô falando? Mas já tô fugindo um pouco do assunto, porque perfil comportamental, se você não sabe seu perfil, aconselho que busquem saber, tá? Aconselho que façam o análise de perfil, porque isso ajuda muito no autoconhecimento. Mas vamos lá, vou direto ao ponto. Qual é a sua intenção diante de um conflito? Quando você está no conflito, qual é a sua intenção diante desse conflito? Qual é a sua intenção? Infelizmente, é provar que você está certo. Geralmente, você quer provar que está certo. Mas vem revestido de uma intenção que é de resolver as coisas. Mas, na verdade, na tua atitude é provar que você está certo. A sua intenção diante do conflito, você precisa ter isso em mente, é resolver. Eu queria até que vocês falassem alto aí. Só vocês aí, alto. Foco na solução. Fala aí, por favor, repete. Foco na solução, que é para vocês realmente vestirem isso. Diante do conflito, o foco precisa estar na solução. A tua intenção é bom que seja resolver a situação. O que é que acontece quando a gente entra no conflito? A questão é que, na maioria das vezes, você entra no conflito querendo provar que você está certo. Ah, não, é porque mas é porque é assim mesmo, que é a sua visão. As pessoas veem de forma diferente. Não adianta a gente querer arrancar os seus olhos e botar na outra pessoa. Quem viveu a sua vida foi você, quem amadureceu dessa forma foi você, as experiências que você viveu foi você. E você é formado disso. Então, como que você quer que a outra pessoa tenha a mesma visão, o mesmo entendimento de mundo? São duas pessoas. Né? E duas pessoas podem se amar, isso é para qualquer tipo de relacionamento. Duas pessoas podem se amar, conviver anos e anos da vida juntos, mas são duas pessoas que têm uma história diferente, uma vida diferente, uma visão diferente de mundo. Então, quando entrar no conflito, entra com foco, sabe? A meta precisa ser achar a melhor solução para todos e não implantar a solução que você quer. A solução boa é aquela que é boa para todos. O que é melhor daqui para todas as partes envolvidas? Às vezes são só duas pessoas, né? Às vezes é uma empresa, uma situação diferente, tá? Então, qual é a melhor solução para todos? De que forma a gente pode resolver esse conflito? Onde todo mundo sai de alguma forma também ganhando. Né? Então, tomar muito cuidado, porque algumas coisas te atrapalham muito quando você... E sabe o que é que acontece quando você entra nesse conflito, sem essa intenção de solucionar, entra querendo mostrar o teu lado, mostrar que você tá certo, você também acaba apontando para outra pessoa, vocês acabam entrando em outros motivos, né? Outras razões de brigar, porque isso se tornou já uma briga, e não é só uma discussão, se tornou uma briga, e aí você esquece totalmente até porque que entrou ali. E aí saem magoados, saem mais feridos e com mais problemas. Aumentaram os pontos
que vocês terão que solucionar. Percebem isso? Você entra no conflito, a intenção deveria ser solucionar aquele conflito. Porém, como você ficou lá tentando provar que tá certo, ou o outro também fazendo isso, né, gente? Eu não tiro a responsabilidade do outro. Você e o outro tentando, né, provar que estão certos, acabam se ferindo e saem com mais questões. Multiplicam as questões que vocês precisam solucionar. Gente, não faz sentido, né? Então vamos lá, eu quero dar também algumas saídas, né? Algumas saídas práticas para que vocês possam lidar melhor com isso, resolver isso. É muito cansativo, ui, seu dono da razão. Gente, confesso que de vez em quando eu ainda escorrego, mas eu já fui muito assim, mas já fui muito mesmo, né? Trabalhar o autoconhecimento, sabe? Mergulhar nisso, na consciência, ter a coragem, né, de enfrentar os nossos monstros, os nossos demônios internos, faz toda a diferença. Então, gente, lembrando, os conflitos podem ser o quê? Nocivos ou benéficos. Vai depender da forma como você se posiciona diante deles, como você vai lidar com esses conflitos, tá? E o que é que você pode fazer para superar? A gente precisa aprender a conectar consigo mesmo e com o outro. A gente vai ter uma vida muito melhor. Então, como é que a gente vai fazer? Primeiro, a gente tem que entender as consequências daquele conflito. Então, quando você for também confrontar, se posicionar, entenda as consequências que aquilo pode gerar. A meta deve ser sempre o quê? Alcançar a melhor solução para todos, o melhor resultado para todos. Essa deve ser a meta. Sempre que for confrontar, bota isso na cabeça. Sempre que for se posicionar, o que precisar, o que se encontrar diante do conflito, a meta deve ser encontrar o melhor resultado para todos. Peça conselho, gente, de pessoas sábias, maduras e de sua confiança. Isso ajuda. Não para você tomar a sua decisão, mas para você ter acesso a uma visão externa. Lembra que às vezes a gente quer colocar ali do nosso jeito de ver, né? Mas as pessoas pensam diferente. Então, quando você tem um contato com alguém que não está no meio do conflito, que tem uma visão diferente, isso pode ajudar, tá? Pode ser um vício emocional também, demais, Germana. Não responda na mesma moeda. Não responda na mesma moeda. Tem gente que fala assim, mas ele me atacou. Aí você, né, devolve na mesma moeda. Só vai aumentar o fogo. Não só vai aumentar o fogo. É com água que a gente apaga, não é com mais fogo. Não é verdade? Então, eu sei que pode parecer muito utópico, gente, mas é verdade. Eu nunca vi alguém reduzir ódio com mais ódio. Eu já vi alguém reduzir o ódio, um comportamento com amor. Quem é mãe, quem é pai sabe disso, né? Quando a gente acolhe, abraça o filho, claro, dá limites também, mas dá limites também é amar. Então, quando a gente acolhe, abraça, dá amor, as coisas melhoram. Então, não é na mesma moeda que se devolve. Não revele, por favor, não revele informações confidenciais. Gente, não façam isso. Você vai se arrepender depois, vai gerar um dano medonho para o outro. E em algum momento aquela pessoa confiou em você. Honre esse momento. A pessoa não é o erro dela. Se ela errou contigo uma vez, gerou um conflito, ela não é aquele erro, ela cometeu aquele erro. Aquilo é um pedaço da vida dela, um comportamento que ela adotou, que pode ter a ver com caráter, você pode nunca mais querer ficar com aquela pessoa ou estar perto dela, ok, é uma escolha sua, tudo bem. Mas não revele informações confidenciais, algo que a pessoa te confidenciou, segredos que ela te contou, o momento que ela abriu o coração para você, tá? Não faça isso. Como seria se fosse com você? Você se sentir refém de alguém, não poder falar nada, não poder se posicionar, porque aquela pessoa pode revelar o coração que você abriu para ela, né? Faz sentido, gente, isso para vocês? Talvez já tenha acontecido com vocês, né? De no momento de raiva revelarem seus segredos, jogarem as suas confidências na sua própria cara, às vezes, né? Então, foquem sempre no propósito. Tenha em mente o porquê que você entrou nesse conflito. Tenha em mente o porquê que você está naquele embate, porquê que está nesse momento de posicionamento ou de confrontamento, tá bom? Agora, aceite, gente, que você também é responsável por essa situação. Ela não se criou sozinha e que no meio do conflito, as consequências que isso vai gerar, porque ele aconteceu, você também tem a sua parte nessa situação. Às vezes a gente olha muito para o outro, né? E acaba de olhar para o que a gente pode fazer, como pode agir, o que é que eu fiz para gerar isso na minha vida. Entenda que as adversidades, elas são necessárias e elas também são parte valiosa da vida. Peça a opinião das outras pessoas. Gente, eu coloquei aqui uma frase que vem de um provérbio que eu achei tão interessante.
Eu quero achar aqui nas minhas notas. Fiz tantas notas que me perdi, mas eu quero falar isso para vocês. Tá aqui. Olha só, eu acho isso é tão bacana. Eu digo muito que a gente é o que é porque o outro é com a gente. Ubuntu. É isso mesmo. A gente é o que é porque o outro é, porque o outro existe, nós somos juntos. Eu sou o que sou porque você é comigo. Não sei se eu estou me fazendo entender. Então, a gente se relacionar, somos seres sociais. Então, desde a infância, né? Desde a barriga da mãe, já tá ali a mãe falando com a gente, o pai, aquilo ali já tem interferência na nossa vida. Então, nós somos o que somos porque existe o outro. E esse convívio, ele é importante, imprescindível e riquíssimo para o nosso desenvolvimento enquanto pessoas. E aí eu anotei aqui para vocês que o nosso caráter também é desenvolvido pelo convívio com o próximo. E às vezes até mesmo pelo atrito que temos com eles. Porque isso nos faz achar novas soluções, nos faz repensar comportamentos, nos faz de repente sentir um andor que nós não queremos sentir novamente e por isso não vai agir de novo daquela forma. Claro que é melhor não tê-los, mas eu estou falando aqui que se nós estamos em um conflito, como agir e o que tirar deles, né? E tá fazendo sentido para vocês? Falem para mim. Tá caindo ficha para alguém? Vocês estão acompanhando e refletindo sobre o próprio comportamento, de repente como podem melhorar, porque não adianta também ficar aqui só identificando no outro, não. Pensando, fulano deve agir assim, fulano deve... Não, pense em você, porque o outro você não pode mudar. Então pense em você, como você poderia melhorar nesse aspecto do conflito, seja passando a se posicionar, ou seja, aprendendo a se posicionar, né, com sensatez, com foco em resolver, não devolvendo na mesma moeda. Espero que esteja servindo para vocês. O versículo eu não anotei, mas tem alguma coisa a ver com a faca, com afiar, que o nosso caráter é afiado. Algo assim, que o nosso caráter é afiado pelo convívio com o outro, né? Eu creio muito nisso. A gente tem que saber aproveitar esses relacionamentos para aquecer. Tá doendo? Olha, sabe aquela dor que é boa? É essa aí. É a dor do crescimento, né? Que chamo. Então, essa dor aí é boa, sabe? Então, assim, receba, acolha, agradeça e tome decisão. Porque também doer só por doer, gente, não vai resolver. Precisa tomar decisões práticas. Às vezes uma decisão pequena, precisa mudar a vida toda de vez, mas algo prático no seu dia a dia que possa, né, trazer melhorias, mudar seus relacionamentos, tá? Queridos, deixa eu falar para vocês, rapidinho, por favor, fiquem aqui, vocês podem ficar mais 1 minuto. Quero compartilhar algo com vocês que é muito importante para mim, pode ser? Lembra de tomar decisão, hein? Gente, ficha cai, decisão, faz pra prática. Gente... com muita alegria, né, que eu tô lançando aí a minha terceira turma online, né, porque presencial já tive várias, mas é em grupo e tá totalmente remodelado, é um curso lindo, maravilhoso, chamado Método MOVA, que vocês me ajudaram a escolher o nome, né, nas enquetes que eu coloquei lá nos meus stories. Então eu tô lançando, na segunda-feira eu tô abrindo as vagas, mas vai ter condições muito, muito especiais, mas muito especiais mesmo, para os 7 primeiros inscritos. É um curso de autoconhecimento, desenvolvimento de uma rotina produtiva e com saúde emocional, mental, física e espiritual. Então, planejamento, metas, autoconhecimento, enfim, riquíssimo. Eu posso falar mais com quem tiver interesse. Mas quem tiver interesse em ser uma dessas 7 primeiras pessoas, me manda um direct, me deixe saber que você tem interesse em saber mais, porque eu vou avisar primeiro para você dessas condições. Eu vou falar dessas condições primeiro para você, para que você possa ser agraciado com elas, tá bom? Então, se você tem interesse, me manda um direct para eu falar primeiro para você, tá bom? Então vai ser muito lindo, são 10 encontros online, com ferramentas práticas, desafios para você implantar no seu dia a dia e a gente construir uma rotina ainda melhor, uma rotina maravilhosa, enfim. Gente, eu amo muito o que eu faço, eu estou muito feliz que vou montar mais esse grupo, já vejo que vai ser maravilhoso e espero de coração ter algum de vocês lá comigo. E, gente, é muito, muito, muito barato. É mais barato do que uma sessão de análise de perfil comportamental comigo. Eu nem acredito que eu coloquei esse preço, porque eu realmente quero abrir para mais pessoas. Sei que o momento para algumas pessoas está mais difícil financeiramente, então eu reduzi assim muito
o valor. Por exemplo, meu último grupo foi o dobro do preço, para vocês terem noção, né? Para vocês terem noção. Então, só dessa vez vai ser nesse preço, no próximo, com certeza não vai ser mais. Então, aproveita, tá bom? Então, espero ter vocês comigo lá, me manda um direct, me deixe saber que você quer participar, quer saber dessas condições que eu falo, viu? Um beijo bem grande no seu coração, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Fiquem com Deus e venham participar do curso.